Fala, torcedor palmeirense! O clima já começa a esquentar no Allianz Parque com expectativa para o duelo desta quarta-feira contra o Vasco, e o Verdão entra em campo sabendo que não pode dar brecha. A ordem é clara: vencer ou vencer. Mesmo com um jogo a menos que o Flamengo, a equipe de Abel Ferreira precisa somar os 3 pontos para continuar colada no topo da tabela e evitar que os adversários comecem a desgarrar. O confronto direto contra os cariocas ainda está por vir lá no Maracanã, e qualquer tropeço agora pode custar caro mais pra frente. Por isso, o Palmeiras vai com tudo pra cima do time cruzmaltino. A preparação se encerra nesta terça-feira, e o técnico Abel Ferreira ainda precisa tomar algumas decisões importantes sobre a escalação. Começando pela lateral esquerda, a tendência é que Jefté apareça como titular no lugar de Joaquim Piquerez, que segue como dúvida após sentir um desconforto na última partida. A comissão técnica monitora a situação do uruguaio com cautela, mas já trabalha com a possibilidade de poupá-lo para evitar agravamento. O garoto Jefté, que vem sendo preparado para ganhar mais minutos, pode ter a grande chance de mostrar serviço em um jogo crucial. No meio-campo, a dúvida é ainda maior. Com a ausência confirmada de Richard Rios, suspenso, Abel tem pelo menos 4 alternativas para montar o setor. Uma delas é Andréas Pereira, que ainda não atuou como titular nessa função no Verdão, mas que pode surgir como novidade se tiver treinado especificamente para esse papel. O próprio Abel revelou que não o utilizou contra o Bahia nessa função porque não haviam testado essa configuração nos treinos. Agora, com mais tempo de preparação, essa opção ganha força. Outra possibilidade é Aníbal Moreno, que foi o escolhido na última rodada, mas não convenceu. Sua entrada contra o Bahia acabou mudando a dinâmica do time, que perdeu intensidade na marcação da saída de bola e viu o adversário crescer no jogo. A dúvida que fica é se Abel insistirá no argentino ou se optará por alguém com mais capacidade de construção ofensiva. Também estão no radar nomes como Alan e Emiliano Martínez, que correm por fora, mas podem surpreender se Abel quiser algo diferente na estrutura tática. O setor ofensivo também pode ter novidade. Kelvin pode reaparecer entre os titulares depois de ter sido desfalque no último jogo. Ele vinha sentindo dores no pé desde a partida contra o River Plate na Argentina e acabou sendo preservado contra o Bahia. A presença dele depende da resposta física no último treino, já que até agora não houve confirmação se ele participou normalmente das atividades. Se for liberado, deve retornar direto ao time titular, fortalecendo o setor ofensivo do Verdão. Até o momento, mais de 26 mil ingressos já foram vendidos para o confronto contra o Vasco. É bom lembrar que o setor norte do estádio terá visão parcial por conta da estrutura de palco montada para eventos futuros, o que limita um pouco a capacidade total. Mesmo assim, a expectativa é de casa cheia para empurrar o time rumo a mais uma vitória importante no campeonato. E se a missão contra o Vasco já exige concentração total, o próximo compromisso é daqueles que exigem ainda mais: o clássico contra o São Paulo, no Morumbi. O choque rei está marcado para o próximo final de semana, e o Verdão precisa entrar em campo já pensando também na gestão do elenco para essa sequência. E aí vem uma preocupação: são 7 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, o que acende um alerta geral no elenco. Entre os titulares que estão nessa situação estão nomes importantes como Gustavo Gomes, Piquerez, Aníbal Moreno e Facundo Torres. Ainda há outros como Everton, Gabriel Menino, Vitor Roque e até o jovem Giai, que acaba de renovar seu contrato com o clube. Isso sem falar na comissão técnica, que também tem membro pendurado. Ou seja, qualquer deslize pode significar desfalques importantes justamente contra o maior rival. E o São Paulo vive um momento turbulento. Vem de eliminação para a LDU, perdeu para o Ceará e ainda viu o Morumbi esvaziado com protestos tímidos de uma torcida desanimada. Foram pouco mais de 12 mil torcedores no estádio na última partida, um dos piores públicos do time nos últimos anos. E se perderem novamente no meio de semana, a pressão no clássico pode ser ainda maior. O clima por lá não é dos melhores, e o Palmeiras precisa saber aproveitar isso, sem dar margem para ressuscitar rival em crise, como já aconteceu em outros momentos. A expectativa para esse clássico é que o São Paulo entre pressionado e talvez até remendado, já que também enfrenta problemas de desfalques. Mas antes disso, o Verdão precisa fazer a lição de casa contra o Vasco.
Um jogo que, se não for encarado com seriedade, pode virar uma armadilha. O adversário vive um momento de oscilação, mas tem bons valores individuais e costuma complicar quando encontra espaço. Por isso, atenção máxima do início ao fim. E no meio de toda essa movimentação pré-jogo, uma história paralela segue chamando a atenção: o nome de Dudu voltou à tona. O atacante, que hoje defende o Atlético Mineiro, mais uma vez mencionou o Palmeiras em entrevista, destacando que foi no clube alviverde que viveu os momentos mais marcantes da carreira. Segundo ele, os 10 anos com a camisa do Verdão foram fundamentais para que ele se tornasse o jogador que é hoje. Mas para muitos palmeirenses, essa narrativa já começa a soar como um certo ensaio de despedida ou até de tentativa de retorno no futuro. Não é a primeira vez que Dudu adota esse tom nostálgico em relação ao Palmeiras. Em sua passagem rápida pelo Cruzeiro, chegou a afirmar que era grato ao clube mineiro por tê-lo revelado e ter dado a chance no futebol. Agora, no Atlético, afirma que foi no Palmeiras que construiu sua história. Para muitos torcedores, isso soa como um discurso forçado, tentando agradar a todos, mas sem mostrar realmente para onde o coração dele aponta. A dúvida que fica é: será que ele está tentando cavar uma volta para o Verdão? A verdade é que, apesar de estar atualmente com 33 anos e não viver seu melhor momento técnico, Dudu ainda tem enorme identificação com a torcida palmeirense. Seu nome está gravado na história do clube, com títulos, gols e atuações memoráveis. Mas a forma como saiu, somada a esses discursos dúbios, deixa um certo gosto amargo. Enquanto Leila Pereira for presidente, é quase impossível imaginar uma reaproximação. Porém, em um futuro com uma nova gestão, quem sabe? Talvez como uma despedida honrosa ou um último ano de contrato, apenas para fechar o ciclo. E se tem jogador chamando atenção fora de campo, tem promessa sendo valorizada dentro. O jovem Gabriel Giai teve seu contrato renovado até setembro de 2030, com multa rescisória para o exterior fixada em 100 milhões de euros, o equivalente a mais de 620 milhões de reais. O Milan chegou a oferecer 95 milhões de reais na última janela, mas o Verdão nem quis conversa. Além do time italiano, Leverkusen, Napoli e Benfica também demonstraram interesse, mas o Palmeiras agiu rápido para se proteger e manter mais uma joia no elenco. Essa renovação mostra como o clube está atento ao mercado e comprometido em valorizar seus talentos. Gia é visto como uma das maiores promessas da base nos últimos tempos, e com essa blindagem, o Palmeiras sinaliza que não pretende abrir mão dele tão cedo. Afinal, manter os jovens por mais tempo pode ser a chave para manter o elenco competitivo sem depender de grandes contratações. O momento é de foco total nos próximos jogos, mas é impossível ignorar essas movimentações nos bastidores. O elenco precisa entrar em campo com os pés no chão e a cabeça fria, sabendo que cada partida pode mudar o rumo da temporada. Contra o Vasco, a vitória é fundamental. Contra o São Paulo, é guerra. E o Palmeiras, se quiser seguir firme na briga pelo título, não pode vacilar agora. A reta final do campeonato se aproxima e o Palmeiras sabe que não tem mais espaço para deslizes. A sequência de jogos é pesada, com duelos decisivos que vão determinar se o time continua firme na briga pelo título ou se acaba ficando para trás. Contra o Vasco, a responsabilidade é clara: dominar a partida, impor o ritmo desde o início e garantir os 3 pontos. A torcida quer ver atitude, intensidade e um time ligado do primeiro ao último minuto. Não dá mais para entrar em campo com aquela postura morna de início de temporada. Agora é reta decisiva, e cada ponto conta como ouro. E Abel Ferreira sabe disso melhor do que ninguém. Ele tem sido cobrado, inclusive, por algumas decisões que vêm gerando debate entre os torcedores. A escolha por Aníbal Moreno contra o Bahia, por exemplo, foi bastante questionada. O volante argentino até tem suas qualidades defensivas, mas o time perdeu volume ofensivo e deixou o adversário crescer justamente após a sua entrada. A saída de Richard Rios acabou expondo uma carência que o elenco ainda sente: falta de um substituto à altura para a função de segundo volante, com poder de marcação e também de apoio ao ataque. Andrés pode ser essa peça, mas só se tiver confiança total da comissão técnica. Outro ponto que começa a incomodar é a situação física de alguns atletas. Kelvin é um exemplo claro disso.
Vinha sendo importante na sequência de jogos, mas voltou a sentir dores no pé e precisou ser poupado. Contra o Bahia, sua ausência foi sentida, e se ele ainda não estiver 100% contra o Vasco, é possível que Abel opte por segurá-lo para o clássico. E aí entra a importância do elenco estar equilibrado, com opções que realmente entrem e deem conta do recado. Porque o calendário não perdoa, e o desgaste físico pode ser determinante nas próximas rodadas. A pressão externa também começa a aumentar. A torcida, que sempre foi exigente, agora quer mais do que boas atuações esporádicas. Quer regularidade, quer vitórias, quer ver o time brigando de igual para igual com Flamengo, Atlético e os demais que estão ali no topo. E para isso, não basta ter um elenco qualificado. É preciso fazer as escolhas certas, saber rodar o time sem perder competitividade e manter o foco em cada detalhe. A margem de erro é mínima, principalmente porque o campeonato está se afunilando e qualquer ponto desperdiçado pode fazer falta. E o clássico contra o São Paulo já começa a rondar os pensamentos de todos no clube. Mesmo que o discurso oficial seja de foco total no Vasco, é impossível não pensar no impacto que o choque rei pode ter na sequência da temporada. Uma vitória em pleno Morumbi seria um golpe duro no rival e daria um impulso gigantesco na confiança do elenco. Por outro lado, uma derrota pode colocar tudo em xeque, ainda mais se vier acompanhada de desfalques importantes causados por cartões no jogo anterior. Essa situação dos pendurados é realmente preocupante. Ter 7 jogadores ameaçados de suspensão é um risco enorme, principalmente considerando que vários deles são peças-chave no esquema de Abel. Gustavo Gomes, por exemplo, é o pilar da defesa. Se ele tomar cartão contra o Vasco, perde o clássico e obriga o técnico a improvisar ou recorrer a alternativas pouco utilizadas. O mesmo vale para Piquerez, que já é dúvida por questões físicas, e para Facundo Torres, que tem sido cada vez mais importante nas transições ofensivas. Existe, claro, a possibilidade de Abel fazer alguma espécie de rodízio, poupando aqueles que estão mais ameaçados. Mas isso também tem seus riscos. Colocar um time misto ou com muitas mudanças pode comprometer o rendimento contra o Vasco, e um tropeço seria catastrófico. Então a comissão técnica precisa encontrar o equilíbrio entre preservar e competir. E isso passa, inevitavelmente, por muita conversa com o elenco, confiança nas decisões tomadas e inteligência na condução dos 90 minutos. Enquanto isso, nos bastidores, o nome de Dudu segue rendendo discussões. A relação do atacante com o Palmeiras é cheia de capítulos marcantes, mas também de controvérsias. A forma como ele deixou o clube ainda incomoda boa parte da torcida, principalmente por conta das declarações que deu tanto na saída quanto ao chegar em seus novos destinos. Primeiro foi o Cruzeiro, agora o Atlético Mineiro, e sempre existe uma tentativa de valorizar o clube do momento sem deixar de mencionar o que viveu no Verdão. Isso acaba sendo visto por muitos como uma jogada para manter a ponte aberta, talvez com a ideia de um retorno no futuro. E tem torcedor que acredita, sim, que Dudu está plantando a semente para voltar. Apesar da idade e da fase ruim, seu nome ainda carrega peso. Muita gente acredita que ele merece uma despedida digna, talvez um último contrato, um ano de encerramento de carreira no clube onde viveu seus melhores dias. Outros já pensam diferente e acham que o ciclo já foi encerrado, que a nova era do Palmeiras precisa ser construída com base em quem está comprometido com o projeto atual. O tempo vai dizer, mas por enquanto, o nome de Dudu segue como uma sombra que aparece vez ou outra e movimenta a opinião da torcida. Falando em nomes que estão em alta, Giai vive um momento especial. A renovação de contrato até setembro de 2030, com multa rescisória gigantesca para o exterior, mostra o quanto o clube acredita no seu potencial. E não é por acaso. O garoto vem sendo monitorado há tempos, e mesmo sem ainda ter se firmado totalmente no time principal, já despertou o interesse de gigantes da Europa. Milan, Leverkusen, Napoli, Benfica, todos de olho. Mas o Palmeiras foi rápido e colocou uma blindagem forte para manter o atleta por mais tempo e, claro, valorizar ainda mais uma possível venda futura. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Abel Ferreira,
técnico que se tornou referência no futebol brasileiro e ídolo da torcida palmeirense, abalou o mundo do futebol nesta semana com uma declaração que deixou todos boquiabertos. Segundo fontes próximas ao treinador, Abel decidiu que não renovará seu contrato com o Palmeiras ao final desta temporada, deixando no ar um clima de surpresa e incerteza no clube e entre os fãs. O burburinho começou a circular após uma entrevista em que o comandante deixou escapar indícios de que novas oportunidades poderiam estar no horizonte, sem, no entanto, revelar detalhes sobre possíveis destinos. A notícia caiu como uma bomba no Allianz Parque. Torcedores e profissionais do futebol se questionam sobre o que motivou a decisão de Abel, que construiu uma trajetória vitoriosa à frente do Palmeiras, com conquistas expressivas em campeonatos nacionais e internacionais. Há quem diga que a busca por novos desafios e a vontade de explorar oportunidades fora do país pesaram na decisão, enquanto outros apostam que divergências internas e cansaço de uma rotina intensa também podem ter influenciado. Entre corredores e redes sociais, especulações já pipocam. Clubes europeus estariam de olho no treinador português, enquanto times tradicionais do futebol sul-americano sonham com a possibilidade de contar com um técnico que revolucionou o estilo de jogo e consolidou a equipe como uma das mais temidas do continente. Internamente, a diretoria do Palmeiras ainda não se manifestou oficialmente, mas já começou a traçar planos para possíveis sucessores, enquanto Abel segue comandando o time com a mesma intensidade e dedicação de sempre. O clima entre jogadores e comissão técnica segue de respeito e profissionalismo, mas é impossível ignorar a ansiedade que ronda o elenco. A torcida, por sua vez, vive entre a incredulidade e a esperança de que, de alguma forma, Abel possa repensar sua decisão. Enquanto isso, os rumores continuam a ganhar força, e o nome do treinador já ocupa os principais assuntos do futebol nacional. Uma coisa é certa, a despedida de Abel Ferreira, caso se confirme, marcará o fim de uma era vitoriosa no Palmeiras e deixará saudade no coração de milhões de torcedores. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!